ouvir essa história? Ainda aconteceu com meu primo. Eu pensei que só acontecia no Rio de Janeiro. Já, porque. Luiz, qual é o horário meu, Luiz? Não, faça a sua palestra. Vamos ouvir aí o Paulo. Boa tarde a todos e todas. É mais um prazer estar aqui, né? Em Serra da Raiz. Quero trazer um abraço aí fraterno de Sandra, foi o que ela mais me pediu para não esquecer de trazer esse abraço para vocês. Ela não pôde vir porque tinha um compromisso agora de 4 horas lá em João Pessoa, né? Também de harmonização. Mas a vontade foi imensa, eu vi a hora ela se comprometer lá para vir, mas ficou daqui a 15 dias ela estará conosco aqui, tá? Então, o Whindersson me convidou e, como de sempre, o Whindersson, né? Ele pega a gente assim de surpresa, disse que quem ia fazer a palestra era eu. Ele me vê como palestrante, eu não sei porquê. Mas na realidade eu não sou palestrante, eu gosto de comentar, né, aquilo que a gente lê e trazer as informações, porque na realidade essas informações a gente é apenas uma ferramenta. Essas informações vêm do mundo espiritual, né? Onde nós estamos fazendo esse trabalho junto com os nossos irmãos benfeitores espirituais que nos acompanham, os trabalhadores dessa casa, né? Como a nossa irmã de Souza e os demais espíritos que aqui estão no trabalho junto com vocês, com certeza eles estão aqui conosco, não é? Então eu peço para que eles tenham paciência comigo, consigam me trazer a informação que eu preciso passar essa tarde para vocês, porque nada acontece por acaso. E quando o Wilson me falou isso, logo em seguida eu estava lendo esse livro e ele disse assim: qual é o tema? Aí eu disse: Wilson, eu te dou já o tema. Aí em seguida eu liguei para ele, aí eu já falei para ele: a família, laboratório das almas, porque era o livro que eu estava lendo, né? Então achei interessante e trouxe aqui para vocês. E eu quero ler e a gente comentar alguma coisa, tá certo? Então diz assim: a maioria das pessoas imaginam a formação da família somente a partir da relação afetiva que deságua no casamento e no nascimento dos filhos, né? Naturalmente é assim que a gente vê a família. O Espiritismo, aí ele já abre um novo horizonte e mostra os princípios sagrados da lei divina a funcionar em todo o mecanismo da vida. Em relação à convivência das criaturas, a reencarnação se apresenta como principal lei a regrar-nos as experiências, movimentando companheiros espirituais na planificação do futuro de luz a que todos devemos alcançar. O novo lar se inicia na realidade quando nossas necessidades espirituais são identificadas ao deixarmos o corpo físico pela morte, promovendo novos planejamentos relativos aos passos futuros, avaliando e colhendo o resultado dos nossos atos. Aferimos os pontos de luz e de sombras, os afetos e desafetos. Amealhamos as virtudes e os vícios que marcaram a recém-terminada existência física. Então veja que ele já nos traz, não é, uma formação de família bem maior do que a que nós imaginávamos quando a gente não tinha o conhecimento da doutrina espírita, porque a família realmente para a gente, antes de conhecer a doutrina, era só aquela família que a gente constituía ali, os encarnados, não é?
Mas veja como a família, ela é além do que a gente possa enxergar, porque todos estão conosco fazendo parte do mesmo lar que nós convivemos, que foi o que Madalena trouxe no princípio, alguma fala a respeito disso, não foi, Madalena? Então, após o período de adaptação da vida espiritual, passamos a nos preparar para a nova reencarnação, onde daremos continuidade aos projetos evolutivos para a libertação das nossas consciências, processo inerente à grande massa dos habitantes terrenos. Necessitamos ainda de muitas reencarnações para expurgar os erros e solidificar o caminho do acerto espiritual, sem as quais não conseguiremos galgar degrau mais alto e antes de resolver problemas somente solucionáveis no retorno à vida física. Primeiro, o remorso, não é? Em seguida, o arrependimento. Depois, o desejo da reparação dos erros e multiplicação das vitórias nos estimulam a vontade de voltar à vida física. Não é? Então, quando a gente sai desse plano, não é? Então a gente tem esses sentimentos. Não é? Pode ser sentimento de arrependimentos, de revolta, porque ao depararmos no outro lado, não é? Então a gente começa a perceber o quanto a gente deixou para trás as coisas que estavam no Evangelho de Jesus como exemplo, aonde nós não procuramos praticar. Então, são esses sentimentos que nos cercam, não é? E que nos fazem, muitas vezes, esse remorso, não é? O arrependimento, e aí o desejo de retornar para que a gente possa fazer o que nós não fizemos. Isso é uma misericórdia divina, não é? Onde a gente só vai entender quando a gente busca o conhecimento da reencarnação, sabendo que a gente tem novas oportunidades que o plano espiritual nos dá, não é? O Mestre Jesus, ao voltarmos e poder atender às necessidades, me arrumar, por favor, e atender às necessidades para que possamos daí evoluir espiritualmente. Lógico que a gente, quando está aqui, estamos tão envolvidos nesse lado material que a gente esquece que somos espíritos antes de tudo. E na realidade era para a gente ter primeiro lugar no nosso pensamento, antes de mais nada, e somos espírito. Porque quando a gente atenta para esse fato, as coisas tomam um outro rumo no ponto de vista nosso em relação à vida. A vida já começa a ter uma explicação naquelas interrogações que se tem ao longo do tempo nas nossas histórias, porque o lar, ele é um laboratório, e ali é onde nós vamos aprender a viver com todas as dificuldades e desafios, não é? Onde a gente não tem como fazer diferente a não ser procurarmos melhorar um pouco mais, porque essa é a chave do Evangelho, é fazermos com que a gente melhore-se e não se preocupar em melhorar o outro. A gente não pode ser feliz dependendo de alguém, a não ser de nós mesmos. Tanto é que a gente não pode fazer
as pessoas felizes se a gente não estiver feliz. Eu falando isso aqui agora para vocês, eu tenho uma lembrança aqui, uma história que passou-se comigo, interessante, sabe? Eu sempre gostei de poder ter a oportunidade de fazer algo por alguém. E eu lembro que uma das vezes, num evento que a gente promovia de Ana Paula, a gente chamava Memorial Ana Paula, e a gente juntava muitas pessoas para fazer aquele Natal, né? Eu juntava muitas crianças, chegamos a juntar uma faixa de 300 crianças, e ali a gente utilizava um espaço legal que tinha teatro e tal, e cada criança daquela a gente arrumava um padrinho para presenteá-la. E nessas atividades eu conheci, que a gente levava muita arte para lá, eu conheci uma cadeirante. Ela cantou lá, a voz dela era linda. E quando terminou de cantar, que ela foi embora, aí eu conversando com ela e ela me dizendo que ela sentia muitas dores, né? E aí eu disse, olha, você quer fazer uma consulta espiritual? Ela disse, olha, do jeito que eu estou, eu faço tudo. Eu digo, depois eu vou levar você para fazer uma consulta espiritual. Me dê seu endereço. Aí pegou o endereço dela e fui pegá-la. Ela morava no Bessa. Melhor ainda. Aí ela morava no Bessa, né? Nessa época eu estava com um carro Corsa, mas eu colocava a cadeira de roda dela na mala do carro e levava ela para o centro. Ela não conhecia a doutrina espírita. Eu não vou dizer que ela não ouviu falar, porque ela já tinha ouvido falar, mas ela não conhecia. Mas ela foi para um tratamento espiritual. Eu levei ela. Depois de retornar, deixar ela em casa, ela ficava meio encabulada, porque realmente tinha um trabalho de eu botar, tirar, né, cadeira de roda, mas eu me chamava a atenção porque ela saía, não vinha ninguém acompanhando ela até o carro. Eu mesmo botava e levava. E fiz isso durante aí 1 mês e 15 dias mais ou menos. E aí, algumas vezes ela vinha calada do centro. E aí eu cheguei para ela e disse assim, amiga, me diga uma coisa. Durante esse período que você está indo se tratar, você melhorou? Ela fez, como assim? Ela disse, como é que você está agora? Você continua sentindo dores? Ela disse, sinto. Não como antes, mas não sinto, tal. Eu digo, e você sente alguma melhora? Ela disse, é o seguinte, é porque, eu moro com minha irmã, meu cunhado e um sobrinho. E o meu sobrinho é danado, ele não se dá bem comigo, ele cria muitas situações. E minha irmã não acredita, acha que sou eu. Meu cunhado é que é um pouco melhor, mas aí eu não consigo conviver muito bem com eles. E isso me sempre fez sofrer muito, porque eu nunca tive paciência, entendeu? Ela falando isso para mim. E eu, ficava com raiva e nunca pude sair, porque eu não tenho condição de morar só. Até porque eu não tenho dinheiro suficiente para me manter só, então dependo deles. Mas a questão é que depois que o senhor começou a me levar lá nesse centro, e eu chego lá e ouço as palestras, né? E depois que o senhor me deu aquele livro, eu comecei a ler e tal. Então, eu melhorei, eu mudei um pouco. Hoje eu tenho mais paciência, sou mais indulgente, tenho mais tolerância. Então isso me fez muito bem. Então eu tirei um fardo que eu carregava. Para mim foi muito bom isso. Aí eu digo, então tá certo, não precisa dizer mais nada. Não é? Então eu vi a importância daquilo ali, porque não era a dor, mas a dor continuava, a dor física, certo? Não era a dor que precisava passar ali. Era essa dor que ela tinha
todos nós temos, né? E muitas vezes a gente pensa que a dor física é a pior, mas não é, né? Então, esse laboratório dentro de casa, onde nós viemos nos unir a espíritos, onde nós tivemos comprometimentos no passado, né? E estamos agora junto deles porque precisamos estar. Nós temos as famílias que precisamos ter, nós estamos no lugar que precisamos estar. E existe encontro, reencontro e desencontro. Todos fazem parte da história de cada espírito que somos nós, né? Então, muitas vezes a gente está num encontro, mas muitas vezes a gente pode estar num reencontro com algum espírito que vivenciamos no passado, né? E que esteve conosco e que precisou voltar hoje como pai, como filho, né? Como irmão, como sogra, como tio, como tia, que seja o que for, dentro desse processo laboratório, e nós precisamos estar com ele para aprender, e muitas vezes a gente não consegue entender o porquê que um filho é tão ruim quando eu sou tão bom para ele, né? E dou tanto amor, mas ele não é tão bom, não tem retorno daquele amor que eu dou para ele, ou um pai, ou uma mãe. Então nós, hoje, dentro da doutrina espírita, conhecemos centenas e centenas de histórias, não é? Que estão escandalizadas por aí, de famílias, de pai, de mãe, de filhos, não é? E que a gente fica imaginando como é que as pessoas que não têm um pouco de conhecimento em relação a essa história, como é que elas conseguem entender? Geralmente as pessoas, elas têm uma tendência de querer vingar-se, né? Então ela falou em vingança. O filho é um peste, ele matou o pai, isso é um condenado, né? Isso é um diabo, isso merece morrer, merece ser enforcado, né? Quantas vezes a gente se depara assistindo um filme, uma novela, onde a gente acompanha aquela história dramática ali e a gente fica louco para ver aquela pessoa se vingar, como se aquilo ali não nos fizesse bem, não é? Quando você vê a vilã aprontando, né, de toda história ali, naquele contexto montado, aí você fica louco para que chegue a possibilidade daquela pessoa saber o que é que aquela vilã está fazendo e que ela possa se vingar, né? Isso a gente vibra, porque já é uma tendência nossa sobre esse aspecto, não é? Mas quando a gente vai buscar o Evangelho de Jesus, a gente tem que ter um outro olhar para isso, né? A gente tem que ver que aquela pessoa que está fazendo mal ali, é ela que está fazendo, não é você. Você não está fazendo mal, você só está fazendo bem. Então por que você vai querer fazer a mesma coisa, retribuir o que você já, não é? Não é necessário que isso aconteça. Eu mesmo já me deparei em uma certa situação onde eu gerenciava uma empresa e eu tinha vários funcionários, e um deles, todos se davam bem comigo, e um deles, ele precisava morar num local, e eu arrumei uma casinha, ele estava morando nessa casinha. Mas ele vinha e dizia para mim que ele tinha batido na mulher. E aí eu conversava com ele e tal.
E quando foi uma certa vez, ele chegou, estava meio perturbado e falou que tinha batido na mulher. E eu disse para ele, Edmilson, faz o seguinte, meu filho, não tem essa igreja aí, evangélica aí? Ele disse, tem. Começa a frequentar essa igreja evangélica, vá para a igreja evangélica. Aí ele disse, mas não entendi, porque o senhor não é espírita? Como é que o senhor está me mandando para a igreja evangélica? Aí eu digo, não, porque a igreja evangélica é o princípio do melhoramento para você. Você tem que começar por ela. Você não pode ir para um centro espírita. Porque você tem que fazer uma terapia coletiva com as pessoas na igreja. Porque você estando lá, você vai ouvir a palavra, não é? Você vai vibrar em nome de Jesus. E você vai ocupar seu tempo na igreja. Em vez de você vai trocar de hábito, em vez de você estar bebendo, né? Em vez de chegar em casa para bater na mulher, você está na igreja. Então você deve ir para a igreja. Faça isso. Ele foi para a igreja. E depois ele disse também que estava bem melhor. Entendeu? Então, por quê? Porque às vezes a gente não, que é espírita, tem que levar as pessoas para um centro espírita. Não é? Não precisa levar as pessoas para o centro espírita, a gente só precisa falar em Jesus. E quando a gente diz assim, vá para a igreja evangélica, a gente está falando em Jesus. Porque Jesus é uma coisa só. Tanto faz estar no centro espírita, como na igreja evangélica, como na católica, né? É uma coisa só. E nem ele está aqui, nem acolá. Ele está na nossa consciência. Está em nós. Não é? Ele está em nós, porque tudo está em nós. Tudo. Esse é o princípio que eu já considero, tá certo? Da verdadeira fé. E que ao ler o Evangelho de Jesus, eu observo que tudo que ele fala está em mim. Até o mestre que ele fala. Quem é o mestre? O mestre sou eu. Porque o mestre sou eu para mim mesmo. Eu tenho que ser meu mestre. Eu não posso buscar o mestre lá fora. Eu não posso buscar Jesus lá fora. Eu tenho que buscar Jesus dentro de mim. Porque aí eu estou entendendo o que ele quis me passar. O reino de Deus está dentro de vós. Não está aqui nem acolá. Olha como ele diz, né? E quando nós erramos, não é? Quem é que sabe dos nossos erros? Jesus? Não. A nossa consciência. Porque ele está inserido em nossa consciência. Então só precisa nossa consciência saber. Se nós estamos conscientes de nossos erros, é muito importante, porque aí a gente já tem uma grande chance de melhora, é procurar melhorarmos, não é? Então ele diz assim, o Espírito na atualidade proporciona o esclarecimento indispensável a pais e mães acerca da maravilhosa oportunidade ofertada pela reencarnação. Quantas vezes encontramos jovens a enfrentarem a lição da paternidade, da maternidade com a imaturidade, outros buscando no aborto a fuga das suas responsabilidades e outros ainda abandonando seus filhos como que se desfaz de fardos indesejáveis. Refletimos na gravidade dos deveres para com a instituição da família em nosso planeta, jamais esquecendo que Deus nos confia a tutela dos filhos, tão preciosos tesouros, aguardando de nós os cuidados e esforços
por melhorá-los no rumo do porvir. A espiritualidade superior dedica especial atenção ao lar, portador da missão de renovar os homens e, consequentemente, o mundo, transformando os panoramas da humanidade para o terceiro milênio. Então, família. E diz mais: pais e mães, abram seus olhos do espírito para a realização de seus filhos, observando-lhes as tendências e auxiliando-os a tirar os pés do pântano da ilusão, dos vícios e alcançarem o voo do aprimoramento no bem e na virtude, sem desânimo nem inércia. Por dias virá em que os sentimentos, o calor da satisfação por cada grama de luz por eles obtidos com nossas ajudas, os sentimentos frios da culpa por cada miligrama de sombras que carregue por nossa inércia. Então ele diz aqui a importância que nós temos, não é? Da educação, não é? Dos nossos filhos. É importante que a gente consiga alinhar, né, na família o conhecimento da doutrina espírita. Não importa se as pessoas frequentem a doutrina ou não, mas é importante, sempre que puder, em qualquer situação, levar uma mensagem. Lá em casa, por exemplo, não é? Tem uma boa parte não é espírita da família, mas como eles se reúnem lá em casa, principalmente no final de ano, a gente costuma, antes de uma ceia de Natal, qualquer coisa que vai se fazer, a gente antes tem, pelo menos, ele já sabe, a gente tem que fazer um comentário, tá certo? Trazer alguma mensagem, não é? E aí a gente aproveita e traz as mensagens da doutrina, falando sobre reencarnação, não é? E isso é muito bom, porque os que não são espíritas, eles passam a entender um pouco da reencarnação, não é? E é uma coisa importante. A caridade é universal, né? Todos já fazem, mas entendimento da reencarnação poucos conhecem. E ser reencarnacionista não significa dizer que é espírita. Em Minas Gerais, por conta de Chico Xavier, tem um índice enorme de pessoas que acreditam na reencarnação, que conhecem a reencarnação por conta de Chico, mas não são espíritas. Isso é importante. E muitas vezes a gente aqui não fala, porque a gente sabe que existe o preconceito, o barrismo, né? Então, em determinada situação, a gente não fala, não vamos falar, não, porque é falar reencarnação, é falar em espiritismo. Mas eu sempre digo, eu vou falar aqui sobre a reencarnação. Mas se você trouxer alguma coisa dentro desse contexto da reencarnação, você comenta, e aí as pessoas fazem, é mesmo, eu não tinha pensado nisso, não é? Já é bem interessante. Certa vez, para finalizar, já está no fim, né, Wilson? Para finalizar, um comerciante numa cidade foi ao sábio e perguntou a ele essa história de reencarnação, de vidas passadas, né?
Como é que se dá isso? Porque eu acho que o mundo é uma injustiça. Para mim, Deus é injusto, porque eu vejo por aí de casos, né, que assustam. Eu disse, meu filho, você vai fazer o seguinte: você está vendo aquela árvore ali? Você suba nela e fique lá no topo dela, porque ali passa várias pessoas. E você lá em cima, você vai ver o que vai acontecendo embaixo. Agora, não fale nada, só veja. Você só tem o direito de ver, não nem se apresentar e de falar. Aí o comerciante foi subir. Veio um homem pela estrada, era tempo quente, verão, e viu que a estrada, que a árvore produzia uma sombra muito boa. Então ele foi e disse: eu vou sentar aqui para descansar um pouquinho nessa sombra dessa árvore. E sentou-se. E aí descansou um pouco e foi embora. Aí ele percebeu, que estava no topo da árvore, que ele havia esquecido uma bolsa com dinheiro. Uma bolsa estava cheia de dinheiro. E ele ali olhando. Aí veio um segundo homem. Veio, tal, e quando chegou debaixo da árvore, também teve a mesma vontade. A sombra, né? Só tinha essa árvore ali naquela estrada. Sentou-se, descansou, e quando foi sair, viu a bolsa. Botou a bolsa debaixo do braço e foi embora com o dinheiro. Aí veio um terceiro. O terceiro era uma pessoa pedinte. Pela sua imagem, todo rasgado, sem roupa praticamente, né? Situação difícil, um pedinte, esmolé mesmo. Vinha, aí também sentou na sombrazinha para descansar. Só que quando ele imaginou de sair dali, veio o primeiro que havia esquecido a bolsa, e quando chegou, aí disse: cadê o dinheiro que estava aqui? Ele disse: que dinheiro? Ele disse: você pegou o dinheiro, que eu esqueci o dinheiro aqui. Ele disse: não, eu não peguei não, senhor. Ele disse: pegou, eu quero meu dinheiro. Aí já veio com mais 2 policiais junto com ele e deram uma pisa no homem. Deram uma pisa no homem e levaram o homem preso, o esmolé. Aí o comerciante que estava ouvindo a história disse: sim, e aí onde é que está a justiça? Onde é que está a justiça? O primeiro veio, esqueceu, o segundo veio, levou o quê? Se ele não levasse, alguém ia levar, ele não era ladrão. Agora o terceiro, que não tinha nada a ver, que era o esmolé, mas precisava, levou uma pisa e ainda foi preso. Onde é que está a justiça de Deus? Aí disse: meu filho, vamos olhar aqui uma tela mental, pelo lado espiritual. O primeiro homem, ele devia muito, na reencarnação passada, a esse segundo homem que levou o dinheiro e achou o dinheiro. Só que na vida passada ele foi chamado para pagar o que ele devia. E quando ele ia para a sentença lá, para o julgamento, para pagar o dinheiro que ele devia, ele chegou para o juiz e disse: doutor, vamos fazer o seguinte, eu pego esse montante de dinheiro e racho para o senhor. O senhor fica com a metade e eu com a metade. É bom para o senhor e bom para mim. Então depende do senhor, da sua sentença. Então o juiz disse: está certo, meu filho. Fechado. Deixou ele com a metade do dinheiro, pegou a outra, corrompeu, né?
Eles fizeram isso. Aí ele disse, sim, e os molé? O que foi que fez? E apanhou e foi preso. Ele disse, os molé foi o juiz. Foi o juiz. Os molé foi o juiz. Quer dizer, veja como mudou o quadro. Não é? Não houve injustiça. Houve uma justiça ali. Que nos nossos olhos, nos olhos da carne, o que está se apresentando ali na hora é uma injustiça. Mas nos olhos espirituais, tudo é justiça. Tudo está sendo feito porque é preciso ser feito. Então nós passamos por tudo que precisamos passar. Nada é injustiça, porque Deus não seria justo com ninguém. Obrigado aí pelo me ouvir nessa tarde maravilhosa aqui com você.